A minha história sempre foi muito conturbada. Quando eu tinha uns 4 anos de idade, o meu pai sumiu e ficou morando só eu e minha mãe. E eu chorava muito, perguntava pelo meu pai e a minha mãe disse que ele logo voltaria. Passou um ano e pouco, eu já estava um pouco maiorzinha e o meu pai voltou. E quando meu pai voltou, eu fiquei muito feliz. Meu pai sempre foi muito carinhoso comigo. Porém, ele estava meio agressivo na forma de falar, não comigo, mas com a minha mãe, né? E acaba que quando é com a mãe da gente, a gente sente também. E acabava que eles brigavam muito, era bem chato a situação. Aí os anos foram passando, foi questão de 1 ano mais ou menos, com meu pai lá em casa, ele saía, fazia os bicos dele, minha mãe trabalhava, sempre trabalhou, né? E às vezes eu ficava na minha avó, ia pra casa, enfim. Um dia eu tava tranquila na minha casa e o meu pai chegou desesperado. Ele chegou batendo portão e correu pra dentro do quarto e em questão de segundos a polícia entrou atrás dele, metendo o pé na porta, quebrando a porta e eu gritei e a minha mãe me abraçou e a gente ficou de canto e a polícia chegou e a polícia algemou meu pai na minha frente e levaram o meu pai e chamaram a minha mãe lá fora porque não queriam falar na minha frente e eu vi aquela cena do meu pai sendo levado, algemado, preso, e eu liguei uma coisa com a outra. Então, o tempo que meu pai ficou sumido, aquele ano, era porque meu pai também tinha sido preso, mas por que o meu pai tá sendo preso? O que o meu pai tá fazendo? Só que eu era muito criança para entender o que realmente estava acontecendo, né? Eu lembro que várias vezes eu tinha pesadelo à noite com o chute que eles deram na porta, eu sonhava que a polícia tava entrando, tava me prendendo, tava prendendo a minha mãe, tava... Sempre tive muito pesadelo. Eu acredito que isso desencadeou um trauma em mim, né? Que é normal de criança que vê esse tipo de cena. E foi muito constrangedor. Minha mãe sempre conversava comigo. Minha mãe nunca entrava nesse assunto. Eu sempre perguntava por que o papai tinha sido levado e ela falava que não era, eu não ia entender. Que talvez quando eu fosse mais velha eu entenderia. E assim, era muito chato, né? Por exemplo, quando isso aconteceu, eu já estava em meados de agosto. E agosto é Dia dos Pais, segundo agosto, segundo domingo do mês, né? E eu era obrigada a ensaiar para apresentação de Dia dos Pais na escola, a fazer desenho, fazer brindes, essas coisinhas. E eu sabia que o meu pai não poderia estar lá, eu sabia que eu não poderia entregar aquela lembrancinha para ele. Eu nunca tive nenhuma outra pessoa que me desse esse amor de parte paterna, né? Eu era bem carente desse lado. Então, todas as pessoas me perguntavam o motivo das vezes da minha infelicidade, do meu choro assim no momento, mas eu nunca conseguia falar que era por culpa do meu pai. Eu tinha vergonha também de comentar que o meu pai tinha sido preso. Aí eu lembro que passou uns 2 anos e o meu pai voltou. E quando o meu pai voltou, ele tava muito pior. Parecia assim que cada vez que ele ia preso e ele saía formado de como ser uma pessoa ruim, sabe? Dessa vez ele saiu viciado em drogas pesadíssimas. Ele começou a roubar coisas da minha mãe pra comprar as drogas dele, pra sustentar o vício dele. Ele e minha mãe começaram a brigar feio. Minha mãe não abaixava a cabeça pra ele mais. E foi virando aquela confusão. Como eu disse, comigo ele nunca foi agressivo, mas com a minha mãe, e como ele era agressivo com a minha mãe, óbvio que isso me afetava, sempre me afetou. Até que teve um dia que nós estávamos dormindo, e aí eu tava na mesma cama que a minha mãe, o meu pai tava na rua, ele chegou, ele colocou uma faca no pescoço da minha mãe, falando que ia matar ela, e ele tava possessivo, e eu comecei a chorar, e eu comecei a gritar, papai, por favor, para, papai, para! E ele olhou assim pra mim, ele jogou a faca no chão e saiu de casa, ele saiu. Naquele momento minha mãe pegou todas as nossas coisas e ó, corremos pra casa da minha avó. E aí no outro dia ele ia lá, ele pedia perdão, ele falava que ia mudar, ele pedia isso, pedia aquilo, e minha mãe ficava assim, sem saber o que fazer, porque minha mãe já não queria ter nada com ele, sabe? Mas minha mãe se via muito presa, porque ele era muito dependente e era conturbado, sempre foi muito conturbado. Até que minha mãe realmente decidiu que não voltaria com ele. E ele continuou morando na casa que ele morava. E meu pai, ele fazia bicos, né? Ele conseguia, assim, às vezes ele me dava uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Ele não era completamente ausente, mas ele era dependente, ele era ex-presidiário, várias coisas, né? Ele não tinha um histórico legal. Acabou que minha mãe entrou na justiça pra poder tanto fazer a separação, quanto saber como ficaria em questão de pensão pra mim, né? E aí, você acredita que o juiz determinou guarda compartilhada? Como? Como? Meu pai não tinha condição nenhuma de cuidar de mim, sabe? Tanto eu quanto a minha mãe ficamos revoltadas. Só que não, tinha que passar um final de semana com ele, um final de semana com a minha mãe, um final de semana com ele, um final de...
cada vez que eu ia na casa do meu pai, era mais frequente a minha vontade de não ir mais, porque as amizades que ele tinha, as pessoas que frequentavam a casa dele, não tinha nada pra fazer na casa do meu pai, um monte de drogado, um monte de gente nada a ver. A cara do meu pai tava completamente acabada, eu não tava nem reconhecendo quem era aquele cara, sabe? Eu já não tinha mais abraço, amor, carinho, atenção, então eu já não sentia mais prazer de ir na casa do meu pai. Então, cada vez as minhas idas lá começaram a ficar menos frequentes. E quando ele percebeu que as minhas idas estavam ficando menos frequentes, ele começou a querer saber onde minha mãe estava morando. Por quê? Minha mãe saiu da casa da minha avó, alugou uma kitnetzinha pra nós duas, mas toda vez que o meu pai tinha que ir lá em casa me buscar, a minha mãe me levava pra casa da minha avó, pra ele me buscar na minha avó e não saber onde ela mora. E aí ele começou a me ameaçar pra poder saber onde que era a nossa casa. Assim, eu fiquei com muito medo do meu pai e contei pra ele mais ou menos onde que era a nossa rua e tal. Uma semana depois, minha mãe tinha ido no supermercado, na volta do supermercado, meu pai meio que ataca ela, sabe? E encontra ela na rua e começa a falar pra ela que quer voltar com ela, que quer ela de volta, que quer uma vida com ela. E a minha mãe falando que não, e minha mãe já tava em outra também, sabe? Aí minha mãe chegou em casa, pegou nossas coisas, me levou pra casa da minha avó. Ela disse que depois voltaria pra me buscar e sumiu. Sumiu. Depois de um tempo eu recebi uma ligação dela falando que tinha ido morar com o meu atual padrasto, porque ela ainda mora com ele, e que era bom eu continuar morando com a minha avó, que seria melhor pra mim, porque ela era muito difícil toda a situação, que a casa era muito pequena, que eu iria gostar mais de ficar na casa da minha avó. Mas assim, as visitas da minha mãe começaram a ser pequeniníssimas, eu quase nunca via minha mãe. Meu pai também, quando ele descobriu que a minha mãe tava com outro rapaz, ele se afundou mais ainda nas drogas, e eu acredito que ele até foi preso depois disso, né, porque pra pagar o vício dele, ele acabava roubando, né. Então, eu também não quis muito saber do meu pai, porque eu acho que as pessoas só melhoram quando elas querem melhorar, quando elas aceitam que precisa de ajuda. Então, eu era muito nova também pra poder fazer alguma coisa, sempre me mantive muito na minha. E claro que a minha fé em Deus sempre foi muito poderosíssima. Eu sempre acreditei que eu vou quebrar esse trauma, sabe? Porque eu me sinto carente, eu me sinto sozinha, eu sinto falta de amor, de carinho. Infelizmente, é uma história que precisa de ser superada. Mas eu tenho fé que eu vou superar, sabe? Então agradeça. Agradeça pelo pai, pela mãe que você tem, sabe? Se o seu pai, ele pode às vezes ser ausente, mas ele é um cara legal, ele é um cara que trabalha bem, ele é um cara que não deixa de faltar as coisas, sabe? Ele pode não ser esse cara carinhoso, legal, mas se ele não bate na sua mãe, se ele faz a parte dele como pai, mesmo não sendo 100%, agradeça, porque tem histórias muito piores por aí. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu escolhi essa história porque tem uma frase que se encaixa muito bem aí também, que ela é assim, ó: nem toda maturidade vem com a idade, algumas maturidades vêm com as experiências. Essa garota, eu tenho certeza que ela ainda é jovem, né? Ela ainda não é uma adulta, ela ainda não é uma mulher formada, ela ainda tá passando por um processo, um procedimento de superação, né, pra tirar esse trauma que ela tem de coisas que ela viu o pai dela fazendo, porque com certeza isso causa impacto na vida de uma criança, de uma adolescente, no futuro dela. E com certeza ela passou por experiências que eu tenho certeza que muitas pessoas não passaram. Eu, por exemplo, não passei por situação como a dela, como também muitas pessoas passaram por situações piores. Mas é aquele negócio de você ter gratidão, né? Mesmo ela tendo passado por tudo isso, ela agradece por ter a avó, ela reconhece que tem pessoas que poderia agradecer por ter um pai, por ter uma mãe. Então, nesse momento, agradece, entendeu? Pela sua vida, pela sua família. E me manda a sua história também, se você já passou por isso, se você viu o seu pai, a sua mãe viciados em drogas, ou que são dependentes, ou que são ex-presidiários, que a gente vai com certeza trabalhar uma superação. Essa menina tem uma fé poderosíssima, eu vou continuar orando pela vida dela, pra ela passar por tudo isso da melhor forma possível. Então me manda a sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.